Turma, a gente vai começar a fazer as atividades da semana 4 do PET 4 de matemática. Eu vou fazer junto com vocês os exercícios para explicando como é que faz cada um. O que vocês vão fazer? Vocês vão prestando atenção no vídeo, parando, tentando resolver no caderno. Preciso que façam todas as continhas, não quero só a resposta. Quem quiser pode assistir o vídeo todo e depois faz no caderno e confere se tá certinho da maneira que fez. Tendo dúvida, pode chamar no particular que a gente vai ajudando. Então, no primeiro exercício, a gente vai ter: para formar duplas, com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Marina decidiu selecionar 2 grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo 4 meninos. A regra é a seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número. A dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução dessa equação. Os resultados do sorteio estão apresentados nos quadros abaixo. Então, tem 2 quadrinhos, com as equações e com as soluções. Nesse caso, Amanda formará a dupla com. Então, eu vou pegar só a equação da Amanda, tá? Então, a gente vai resolver ela para saber quem que vai ser a dupla dela no trabalho. Então, a gente vai ter que a Amanda, a equação que ela pegou, 2x menos 3 igual a 11. Vamos lá para a gente começar a resolver a equação. Então, como é que a gente resolve? A gente vai ter uma parte que ela é x, que é a parte da incógnita, e uma parte com números. Então, para a gente conseguir resolver, eu vou lá de novo. Eu vou copiar aqui embaixo a parte que tem a incógnita, que é a letrinha. E a gente sempre vai fazer uma balancinha assim. De um lado fica a incógnita, do outro lado fica o número. Então, a gente vai colocar 2x é igual. Tá vendo que do lado de cá eu já tenho 11? Então, eu vou deixar o 11 aqui do lado de cá. O 3 é número, não é? Tá vendo que ele não tem letrinha nenhuma junto com ele? Esse 3 eu vou passar pro outro lado. Toda vez que eu passo pro outro lado, eu inverto o sinal que tá. Qual que é o contrário da subtração? Quando eu subtraio, eu tô tirando. O contrário de tirar é quando a gente soma. Então, se aqui tá menos 3, eu vou passar pro outro lado mais 3, tá certo? Então, negativo vai passar pro outro lado, positivo. Então, aqui eu vou 2x é igual. Vou somar 11 mais 3, eu vou ter 14. Aí, o que a gente vai fazer? Eu consegui só o valor do x? Não, por enquanto eu tenho 2x. Então, esse 2 vai ter que sair daqui. Eu vou copiar o x aqui embaixo e o 14. Tá vendo que o 2, lembra quando eu falei pra vocês? Aqui no meio, o que eu vou ter? Uma multiplicação. Então, é 2 vezes o x. 2 vezes o x. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. É sempre o contrário. Se eu subtraio, eu somo. Se eu somo, eu subtraio. Se eu multiplico, eu divido. Então, vou colocar aqui, ó, o 2 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, 14 dividido por 2. Então, o nosso x é igual a 7. Então, eu vou lá ver. Quem que ficou com o número 7? O número 7 é do Gabriel, que na resposta é a nossa letra D. Turma, no número 2, foi um probleminha, precisa primeiro pensar como é que resolve na letra A e depois a gente vai montar uma equação. Então, vamos lá. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Analise as figuras e resolva o problema sem o uso da equação. Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou ter, deixa eu puxar um pouquinho para cima para vocês poderem enxergar melhor. Então, aqui eu vou ter um tijolo inteiro e depois o que ele foi pedido, um tijolo e meio. Então, aqui um tijolo inteiro pesa 1 quilo mais meio tijolo. Então, vamos imaginar. Aqui o tijolo tá dividido em 2 partes, não tá? Aqui eu tenho que metade do tijolo pesa quanto? 1 quilo. Mas a outra metade do tijolo vai pesar também o quê? 1 quilo. Então, eu sei,
Porque tá vendo o que aconteceu? Ele dividiu em duas partes. Se metade pesa 1 quilo, a outra metade também vai pesar quanto? 1 quilo. Então, eu sei que um tijolo inteiro pesa quantos quilos? 2. Então, vamos lá. Aqui vai ser 2 quilos, porque é um tijolo inteiro. Quanto que pesa metade? Já sei que metade pesa quanto? 1 quilo. Então, 2 mais 1, esses dois aqui vão valer 3 quilos. Então, na letra A, que era só pra gente pensar, eu sei que vale 3 quilos, tá? Aí, depois, na letra B, pediu pra... como é que fala? Resolver o problema usando uma equação do primeiro grau. O exercício falou uma sugestão de usar X, o peso do tijolo, mas eu vou usar o TJ de tijolo, tá? Eu acho que fica mais fácil para entender do que usando o X. Então, vamos lá. Então, um tijolo é igual a metade de um tijolo mais a metade de outro tijolo. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que um tijolo vale 1 quilo mais meio tijolo. Não foi isso que foi falado aqui? 1 quilo mais meio tijolo. Então, vamos lá. Aqui não é tijolo e aqui também não é tijolo. Aqui tá vendo que é quilo. Então, aqui eu não posso misturar. Então, esse, eu vou colocar os dois juntos, tá certo? Então, aqui eu vou juntar esse com esse. Então, um tijolo menos meio tijolo é igual a 1 quilo. Se eu tenho um inteiro e tiro metade, o que sobra? Me sobra a outra metade, não sobra? Então, meio tijolo é igual a 1 quilo. Se meio tijolo pesa 1 quilo, um tijolo inteiro vai pesar 2 quilos. E o que pediu no outro exercício? 1 tijolo e meio. Se um inteiro pesa 2 quilos, mais metade é mais 1. Então, 2 mais 1, 3 quilos. É o que a gente achou de resposta na letra A. Tá certo? Gente, aqui no número 3, eu vou ter alguns números, algumas continhas aqui. E na parte de baixo, algumas explicações. O que pediu o exercício? Eu tenho que relacionar o que tá aqui em cima com as explicações aqui de baixo. A gente vai ter propriedades da matemática. Então, a gente vai olhar qual que é a propriedade e qual desses aqui se encaixam nela. Então, vamos lá. É mais fácil a gente olhar nessa e procurar alguma que encaixe. Então, a primeira propriedade reflexiva da igualdade. Ou seja, qualquer que seja o número x, temos que x é igual a x, ele é igual a ele mesmo. Então, vamos procurar lá em cima qual que vai ser o que se encaixa. Tá vendo aqui na letra B? 3 é igual a 3. Menos 1 quinto é igual a menos 1 quinto. 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5, não mudou os números. Então, é a mesma coisa. Vamos imaginar que isso aqui é um x. X é igual a x. Ele é igual a ele mesmo. Então, essa primeira aqui, a primeira propriedade corresponde à nossa letra B. Agora, vamos para a segunda. Propriedade simétrica da igualdade. Para quaisquer números x e y. Se x é igual a y, então y é igual a x. É a mesma coisa que eu falar 1 é igual a 1, então 1 é igual a 1. Então, a gente vai ter que ir de cima. Vamos lá. Então, a gente vai ter... olha aqui nesse daqui. 3 mais 4 é igual a 5 mais 2. Quanto que dá 3 mais 4? 7. 5 mais 2, 7. Então, se 3 mais 4 é igual a 5 mais 2, se eu inverter 5 mais 2 é igual a 3 mais 4, 5 mais 2, 7. 3 mais 4, 7 também. Então, aqui o que a gente fez? A gente só inverteu. Não foi isso que fez aqui no de baixo? Eu tinha x igual a y, então y é igual a x. Então, a gente só inverteu. Então, vamos voltar lá. É a mesma coisa que eu imaginasse, que essa daqui fosse o x é igual ao y. É a mesma coisa que o y fosse igual ao x. Então, o nosso segundo é a nossa letra A.
Então vamos lá no terceiro. Propriedade transitiva da igualdade. Então aqui a gente aumentou os números. Para quaisquer números, x, y e z. Se x é igual a y, aqui eles fizeram um errinho na apostila, tá, gente? Aqui não é x, aqui é z, tá? Então vamos lá. X é igual a y é igual a z, tá? Na apostila tá erradinho. Y é igual a z. Então, o x é igual ao z. Porque o que aconteceu? Se o x é igual a y e o y é igual ao z, então o x vai ser igual ao z, que é o último. Então, vamos lá voltar lá no de cima. Então, o que a gente vai ter? Vamos lá ver. Aí, o que a gente fez? A gente vai ter, então, que 3 mais 2 é igual a 5. 3 mais 2 é igual a 5. 5 também é igual a 4 mais 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 3 mais 2 é igual a 4 mais 1. 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. Então, a gente vai ter igualzinho o princípio que a gente falou, ó. Vamos imaginar que esse é o x e que esse daqui é o y. Então, x é igual a y. O 5 não é o y, porque eu ponho o y. É igual ao z, que é essa partezinha aqui. Então, o x, que é o 3 mais 2, é igual ao ao z, que é 4 mais 1. Então, é o princípio da propriedade transitiva da igualdade. Então, aqui nesse número 3 vai ser a nossa letra C. No número 4, princípio aditivo da igualdade. Turma, desculpa que eu tive que parar um pouquinho por causa do barulho, tá? Tava com barulho aqui no vizinho, então a gente tive que parar, desculpa. Então, vamos lá de novo. Princípio aditivo da igualdade. Se x é igual a y, para qualquer número z, temos que x mais z é igual a y mais z. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter na letra E, 4 mais 1 é igual a 5. Então, 4 mais 1 mais o menos 2 é igual a 5 mais menos 2. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar aqui, ó. Esse é o nosso x, esse é o nosso y. Então, 4 mais 1 não é o x. O 5 não é o nosso y. Esse menos 2 acrescentou dos dois lados. Então, é a mesma coisa que fosse o nosso z, que é o somando aqui, ó. Que é a mesma coisa do que a gente tinha aqui nesse daqui. Então, esse daqui é a nossa letra E. E o que sobrou? O princípio multiplicativo da igualdade. X é igual a y. Para qualquer número z, temos que é a mesma coisa que a gente fez no de cima, que era soma. Aqui é multiplicação. X vezes z é igual a y vezes z. Aí, o que sobrou foi a nossa letra D. Aqui é o nosso x e aqui é o nosso y. Não são iguais? Aí, a gente vai ver. 4 mais 1 é o nosso x. O 5 é o nosso y. É a mesma coisa que o 3 fosse o z e a gente vem multiplicando ele, acrescentou dos dois lados. Toda vez que eu acrescento um número, somando, multiplicando dos dois lados, eu não perco a minha igualdade. Se os dois números antes já eram iguais, o que eu acrescentar dos dois lados continua igual. É a mesma coisa que a gente pensar numa balança. Vamos lembrar, vou colocar as duas mãos aqui e a gente coloca uma balança. Então, a gente vai colocar, por exemplo, eu coloquei um peso aqui e outro peso aqui, ficou igual, a balança ficou certinho. Se eu acrescentar um peso a mais do lado de cá, minha balança fica diferente, não fica? Então, para continuar igual, eu tenho que colocar o mesmo peso que eu coloquei nesse lado da balança, eu também tenho que colocar desse lado. Aí, se eu acrescentar o mesmo peso, continua igual. Então, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisinha que fosse uma balança. O que eu colocar de um lado, eu tenho que colocar de outro para continuar igual, tá certo? Gente, nosso número 4, a gente vai ter. Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas, a menos do que Alberto. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Monte a equação e resolva. Então, o que a gente vai ter? Eu vou ter, que eu coloquei aqui, ó. Paulo distribuiu 21 figurinhas. Ficou parecendo um 4 olhando. 21. Então, vamos lá. 21 figurinhas. Então, vamos lá.
Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto. Então, pra gente ter uma referência, vamos imaginar que o Alberto é X. E o Lúcio recebeu 5 a menos. Então, a gente vai ter X menos 5, porque é o tanto do Alberto menos 5. E depois o Carlos, vamos lá ver no Carlos. E Carlos recebeu o dobro do Lúcio. Então, lembra quando a gente falava de dobro? Dobro é 2 vezes. O dobro de quem? O Lúcio recebeu X menos 5. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque é o dobro do total do Lúcio. Não é o dobro do X. Não é o dobro do Alberto menos 5. É o dobro do Lúcio. O Lúcio não é X menos 5, então eu coloco entre parênteses. Se o exercício tivesse falado o dobro do Alberto menos 5, eu não colocaria em parênteses. Mas é o dobro do Lúcio, então eu pego o Lúcio aqui e coloco entre parênteses, tá certo? E agora, como é que eu vou montar essa equação? Se eu somar o tanto do Lúcio, do Alberto, do Carlos, não vai dar as 21 figurinhas que o Paulo distribuiu? Então, a gente vai lá somar. X menos 5 mais o do Alberto mais o do Carlos. Quantas figurinhas tem que dar no total? 21. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu faço para resolver qualquer equação com só números, ou o que a gente vai ter agora, ou a expressão numérica, quando é só números, ou a equação, que é o que a gente tem aqui agora. Eu sempre vou resolver o parênteses, então eu vou copiar todo o resto, x menos 5 mais x, e vou pôr um maisinho aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar. Lembra quando tem um número na frente do parênteses, a gente fala de distributiva? O 2 vai multiplicar quem? O x. 2 vezes x, 2x. Agora o 2 vai multiplicar o 5. 2 vezes 5, 10. Agora vamos ver o sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos dá menos. E copio o restante. Agora eu vou juntar tudo que for parecido. O que é parecido? Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui. Tudo que for x eu vou juntar. Aqui eu tenho x mais x. X mais x, 2x. 2x mais 2x, eu tenho 4x. Então, vamos lá de novo. X mais x, 2x. 2x mais 2x, eu vou ter 4x. E agora eu vou juntar. Então, vou riscando aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse eu já fiz. Esse eu já fiz. Esse eu já fiz. Já juntei os 3. O que me sobrou? O menos 5 e o menos 10. Então, vamos imaginar. Tá vendo que os dois são negativos? Gastei 5 numa loja, fui noutra loja e gastei 10. No final das contas, eu gastei 15, tá? Igual ao 21. Por que eu não juntei o 21 ainda? Ele tá do mesmo lado da equação? Não, ele tá lá do outro lado. Então, por enquanto, eu não vou mexer com ele. Agora que eu vou preocupar com isso. Tá vendo aqui, ó? Letra, número e número. Tudo que for parecido tem que ficar do mesmo lado. Então, vou fazer uma coisinha. Do lado de cá vai ficar só as letrinhas, do lado de cá só os números. Então, aqui, 4x, o 15, que é número, ele vai juntar com o igualzinho dele, que é o 21, que também é número. Então, número com número. Então, aqui vai ficar 4x é igual. Vou copiar o 21 que tá lá. Ele não mexeu, tá vendo, ó? O 4x saiu do lugarzinho dele? Não, tava antes do igual. O 21 mudou o lugarzinho dele? Não, ele já tava depois do igual. Quem que vai mudar de lugar? Que a gente fala assim, como se fosse sair de uma casinha e entrar na outra. O 15 tá antes do igual. Ele vai passar pro outro lado, vai mudar de casinha, tá certo? Então, se ele tá negativo, qual que é o contrário do negativo? É positivo. Ele tá subtraindo, vai passar somando. Então, a gente vai ficar com 4x é igual a 36. Achei valor só do x? Por enquanto, não. O 4 tá multiplicando. Qual que é o contrário da multiplicação? Divisão. Tá vendo? O 4 tá junto com o x. Ele tá numa casinha e vai passar para outra. Então, se ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai fazer x é igual a 36 dividido por 4. X é igual a 9. Então, agora a gente vai lá em cima ver as figurinhas.
Vamos lá. Então, eu sei que o x vale 9. Quem que tem x? O Alberto. Então, o Alberto tem 9 figurinhas. Agora, vamos ver o Lúcio. O Lúcio não é x menos 5? Então, é a mesma coisa que 9 menos 5. Quanto que é 9 menos 5? 4 figurinhas. E aí, o Carlos tem o dobro do Lúcio. Eu posso fazer direto, eu posso resolver. Vamos lá resolver. 2, 9 menos 5. Resolvo o que está dentro do parênteses primeiro. 9 menos 5 dá 4. 2 vezes 4, 8. 8 figurinhas. Tá certo? Então, separadinho cada um. Deixa eu ver se o exercício perguntou. Não, era só para marcar quanto cada um recebeu, certo? No número 5, o que a gente vai ter? Uma charadinha. O gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. As pombas respondem em coro: 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós, e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas sabe como solucioná-las? Chame x o número de pombas e monte sua equação e resolva. Então vamos lá de novo. Gente, toda vez que der um probleminha, a gente lê por partes e anota o que a gente tem. Então vamos lá. O que vai ser o certo é o que a pomba tá falando. Então lá, 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós. Então vamos imaginar que a quantidade de pombas é x. Então, vamos lá. Então, com mais 2 tantos de nós. Então, o tanto de pombas mais 2 tantos de nós. 2 tantos é 2x. Então, é o tanto de pombas mais 2 tantos de nós. Mas, com você, meu caro gavião. Então, mais 1. Gavião não é 1? Então, mais 1. 100 pássaros seremos nós. Então, igual a 100. Então, vamos lá, ler de novo. Com mais 2 tantos de nós. Então, com mais 2 tantos. Então, quantidade de pombas mais 2 tantos. Mas você, gavião, 100 pássaros seremos nós. Tá certo? Então, agora a gente vai só resolver. X mais 2x, eu tenho aqui, lembra? Vamos lembrar de uma coisa. Quando eu não tenho nada aqui na frente, é como se fosse 1, tá? Aqui é um xzinho sozinho. Eu tenho x mais 2x, então é a mesma coisa. Que fosse 1 mais 2, eu tenho quantos x? 3x mais 1 igual a 100. O restinho eu copiei. Por quê? Tinha outro número para somar com 1 do lado de cá? Não tinha por enquanto. O 100 tá do lado de lá, eu deixo ele bem quietinho por enquanto. Então, vamos agora resolver. Aqui eu tenho letrinha, número e número. Lembra que tudo que for igualzinho tem que ficar junto? Deixa a letrinha do lado de cá e deixa os números do lado de cá. Então, a gente vai fazer o 3x, como é letrinha, do lado de cá. Ah, mas tem o 3 junto. Ele não tá junto com o x, então, por enquanto, ele fica junto. É igual a 100, que já tá vendo, ó? O 3 não mudou de lugar, o 100 não mudou de lugar, continua na mesma casinha. Quem que vai mudar de casinha? 1 tá positivo, passa pra lá, fica negativo, sempre o contrário, mas fica menos. Aí a gente vai ter 3x é igual 100 menos 1, eu fico com 99. X é igual 99. Agora vamos tirar o 3 dali? O 3 está multiplicando, vai passar para o lado de cá, dividindo. X é igual a 33. Então, pediu para resolver a equação. Então, quantas pombas tem no local? Tem 33. No número 6, a gente vai ter a equação 2x mais 5 é igual a 7. Já coloquei ela aqui. É verdadeira para um único valor numérico. É como se tivesse uma única resposta. Chamado raiz da equação. Então, quando a gente acha uma resposta, é como se a gente falasse que ela é raiz da equação. O que é raiz da equação? A minha resposta. O valor numérico que torna essa expressão verdadeira é
Então, é só pra gente resolver, tá? Então, vamos lá de novo. Então, a gente vai ter 2x. Tem mais x pra somar? Não tem. Tem mais número pra somar do lado de cá? Também não. Então, o que eu já vou pular? Para aquela parte que eu junto número com número. O 5 é número, ele vai passar para ficar junto com o 7, que também é número. Então, eu vou pular igual. Ó, o 2x tá no mesmo lugarzinho, não mudou de casinha, não muda. O 7 também não mudou de casinha, continua com o mesmo sinal. O 5 vai pular daqui para cá. Se ele tá saindo do lugar dele, ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então, a gente vai ter 2x é igual. Eu tenho 7, tirei 5, que com 2. Agora, lembra, o número que está multiplicando vai passar dividindo. 2 dividido por 2, nosso x é igual a 1. Então, se o x é igual a 1, o que eu vou ter? Que a minha resposta certa é a letra C. O número 7, a gente vai ter outro probleminha. Uma empresa, para ser ativa no mercado de importações, necessita de R$160 mil como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram construir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais do que o dobro de Hugo. E Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Qual a quantia que Ricardo contribuiu nessa sociedade? Então, a gente vai por parte, separando o que a gente precisa. Então, vamos lá. Eles precisam de R$160 mil. Então, o que acontece? Precisa desse total. Cada um vai dar uma parte para poder juntar os 160 mil. Eles não têm partes iguais. Então, a gente vai separar. Então, vou colocar o nome das pessoas. Hugo, Leonardo e o Ricardo. Então, a gente vai ter Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. Então, vamos pensar? Então, a gente vai pôr uma referência. O Hugo é o X. O Leonardo entrou com R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. Então, vamos lá. R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. O dobro do Hugo, o Hugo era X, o dobro de X, 2x. Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo do Leonardo. Triplo, toda vez que eu falo triplo é 3. O triplo de quem? Desse daqui. Então, como é o inteiro, é 5 mais 2x. Então, vamos lá. O Hugo entrou com X. O Leonardo com R$5 mil a mais do que o dobro do dobro do Hugo. E o Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo do Leonardo. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? O triplo disso tudo. Então, o que a gente vai fazer? Somando isso, tem que dar quanto no final? 160 mil. Então, X. Aí eu vou somar 5 mais 2x. Mais, e vou copiar isso aqui tudo. 5 mais 3, que multiplica 5 mais 2x, tem que ser igual a 160. Então, vá. Primeira coisa que eu vou fazer, resolvo sempre o parênteses. Então, vai ser x mais 5 mais 2x mais 5. Agora, eu vou multiplicar. Vou fazer uma setinha. Esse multiplica por esse. 3 vezes 5, mais, porque aqui os dois é mais, 15. Agora, eu vou multiplicar esse vezes esse. Então, aqui eu vou ter 3 que multiplica 2x. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por 2 e acrescentar o x. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6x. Como é mais aqui, vai continuar mais. Então, vamos lá de novo. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? X. Agora vamos. Lembra que a gente junta tudo que foi igual? O que eu tenho aqui? Não tenho x? Aqui eu não tenho 2x. Aqui é como se fosse 1. 1 mais 2, 3x.
Aí eu tenho mais x? Tenho. O que eu tenho aqui? 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. Então aqui eu vou ficar com 9x. Então eu vou só fazer um risquinho pra gente saber o que eu já fiz. Ó, já fiz esse e esse eu já não tenho. Agora vamos juntar o restante. Número. 5 mais 5, 10. 10 mais 15, 25. Então eu somei esses três. Sobrou alguma coisa? Não. Igual a 160. Agora vamos juntar, lembra? Desculpa, letra, número. Esse tem que ficar com esse, os iguaizinhos ficam juntos. 9x é igual. O 160, ó, não mudou de casinha. Esse daqui vai pular para outra casinha de cá. Então, 25 positivo vai passar negativo. Então, a gente vai ter 9x é igual 160 menos 25, eu fiquei com 135. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Lembra? O 9 multiplica, passa para cá dividindo. X é igual a 15. Então, achei o valor de uma pessoa, só que não foi ela que pediu. Então, a gente vai ter que resolver a continha lá em cima. Então, eu sei que aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, o Hugo é igual a 15 mil reais, tá? Aí, o que a gente vai ter? Voltei, que tava batendo sol na mesa, tava ruim de enxergar. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter? O Leonardo vai ter 5 mais 2x. Então, eu vou fazer aqui no cantinho aqui de baixo. Leonardo. 5 mais 2x. Então, a gente vai substituir. 2. Quanto que vale o x? Desculpa, vocês não estão vendo. Quanto que vale o x? O x vale 15. Lembra que a gente faz primeiro a multiplicação. 2 vezes 15, 30. Então, aqui, o Leonardo, 35 mil reais. Agora, vamos ver o Ricardo. Ele tem 5 mais 3 mais 5 mais 2x. Então, a gente vai ter 5 mais 3. Com 5 mais 2 vezes o 15, que é o valor do x que a gente já tinha achado. 5 mais 3 é igual. Lembra? Multiplicação primeiro. 2 vezes 15, 30. 5 mais 30. Nossa, gente, desculpa, eu tô fazendo aqui como se fosse multiplicação. Aqui é multiplicação, tá? Desculpa, porque é um igualzinho, mas não é. Então, aqui, 35. Então, o que a gente vai ter? Vai ficar 5 mais 105. 5 mais 105, 110 mil reais. Então, o exercício perguntou do Ricardo. Deixa eu ver qual letrinha aqui é a resposta. A resposta é a letra D. Turma, no número 8, a gente vai ter dois tipos de desenhos que a gente vai ter que resolver. Então, vamos preocupar primeiro com esse quadradinho. O quadradinho, qualquer lado que a gente some, por exemplo, assim, essa linha inteira tem que dar 15. Essa linha inteira dá 15. Essa linha inteira dá 15. Coluna inteira 15, coluna inteira 15, coluna inteira 15. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que achar esse valor desse x. Então, vamos montar uma equaçãozinha aqui do lado. X menos 2 mais 5 tem que dar, que eu falei pra vocês, sempre tem que dar 15. Então, a gente vai fazer x, aqui a gente vai juntar os números. Positivo e negativo, tenho 5, gastei 2. Se eu tinha 5 e gastei 2, no final das contas me sobrou 3. Se sobrou é positivo. X é igual. Lembra? Número com número. O 3 está positivo, vai passar para lá? Negativo. Então, 15 menos 3. X é igual a 12. Então, aqui a gente vai ter
12. Esse 12, eu vou mudar aqui a cor da caneta, então aqui no lugar do x eu vou ter 12. Aqui dá pra gente resolver um outro que é fácil, ó. 5 mais 1, 6. Quanto que falta pra mim chegar no 15? Me falta 9. Então aqui eu também já consigo fazer facinho. Aí agora, vamos pensar em outra coisa. Aqui não é x menos 1? Quanto que vale o x? O x não vale 12? 12 menos 1, aqui vai valer 11. Aqui também vai ficar fácil pra gente resolver. Ah, não, vamos fazer uma equaçãozinha também. Então aqui eu preciso de um número, não preciso? Aqui, vamos imaginar que esse número vamos colocar como se fosse y. Vamos colocar um y bem pequenininho aqui. Então a gente vai colocar y mais 11 mais 9 tem que dar 15. Então vamos colocar y mais 11 mais 9. 11 mais 9 dá 20. Número com número. Positivo vai passar para lá? Negativo. Olha o que aconteceu. Vamos imaginar que eu tenho 15 reais, mas eu quero comprar uma coisa que custa 20. Quanto que tá me faltando para chegar no 20? Tá me faltando 5. Toda vez que falta é negativo. Então, quanto que vai ser o valor que eu vou colocar lá? Tá vendo que eu posso usar número negativo? Então, aqui vai valer menos 5. Faltou 2 quadrinhos pra gente resolver. Lembra que eu falei que a coluna também serve? Então, vamos imaginar aqui, eu vou colocar uma outra letrinha. Vamos colocar aqui como se fosse um Z, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, 12. Ah, vocês não estão enxergando, desculpa. 12 menos 5 mais o Z tem que dar 15. Colunas também tem que somar 15. Então, a gente vai juntar, ó. Eu tenho 12, gastei 5. Se eu tenho 12 reais e gastei 5, eu fiquei com 7. 12 menos 5, 7. Mais Z é igual a 15. O 7 tá positivo, passa negativo. 15 menos 7 é igual a 8. Então, já achei mais um númerozinho aqui. O Z equivale 8. Tá? Ficou faltando um único número aqui, ó. 8 mais 1 dá 9. 9. Quanto que falta para mim chegar no 15? 8 mais 9. 8 mais 1, 9. 9 para chegar no 15 me falta 6. Tá certo? Na segunda parte do exercício, a gente vai ter, agora é pirâmide. Essa pirâmide, esses dois números somados dão um quadradinho de cima. Esses dois, quadradinho daqui. Esses dois somados dão aqui. Esses dois dá esses dois somados dá esse. E esses dois dá esse daqui, tá? Então, eu sempre vou somar os dois quadradinhos de baixo para dar o quadradinho de cima. Então, a gente vai ter aqui, ó. Aqui eu consigo somar fácil. 5 mais 8, aqui vale 13. Agora, o que eu vou ter? 5 mais, ou x mais 5. Então, aqui eu vou ter x mais 5. E aqui eu vou ter menos 3 mais x. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu sei agora que esses dois somados, eles dão quanto? 6. Então, agora eu consigo resolver. Então, vamos lá. Menos 3 mais x mais 5 é igual a 6. Então, esse mais esse dá esse. Então, agora eu consigo resolver, porque eu tenho uma igualdade. Eu tenho uma resposta para conseguir achar esse valor do x. Então, vamos lá, somar. Número com número, lembra? Eu tenho 5, gastei 3. Se eu tenho 5 e gastei 3, eu fiquei com 2. E agora aqui, x mais x, 2x. Lembra? Número e o 2zinho vai passar para lá. Então, vai ficar 2x é igual
a 6. O 2 está positivo, fica negativo. Então, 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Então, aqui a gente já consegue resolver esse daqui, ó. Quanto que vale aqui? Esse x aqui vale 2. E aqui a gente consegue resolver, ó. X mais 5. 2 mais 5. Aqui também vale 7. E aqui eu tenho menos 3 mais x. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado, vamos resolver. Menos 3 mais x, menos 3. Quanto que vale o x? 2. Lembrando a continha. Eu tenho R$2, mas eu quero comprar uma coisa que custa 3. Se eu tenho 2 e quero comprar uma coisa que custa 3, quanto que tá me faltando? Menos 1. Então, aqui, o meu quadradinho vale menos 1. Desculpa que ficou meio pequenininho, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Aqui a gente vai ter, ó, 7 menos 1, 6. Tá certinho? Aqui eu vou ter 7 mais 13. 7 mais 13, quanto que vale aqui esse quadradinho? Esse quadradinho vai valer 20. 20 mais 6, quadradinho lá de cima vale 26. Prontinho, tá inteirinho. Vamos agora para o nosso número 9 e último. Então, tem uma... Observe abaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. Então, a gente vai ter, ó, que o sanduíche custa R$ 4,95 e que a bebida custa R$ 1,50. Nesse domingo, a família de Beatriz resolveu aproveitar essa promoção, comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. O total da conta foi de R$ 59,55. O número de sanduíches comprados foi... Então, vamos pensar, ó. Comprou alguns sanduíches. Vamos colocar o sanduíche como se fosse X? Então, eu vou colocar o X. Quanto que custa cada sanduíche? R$ 4,95. Vou colocar aqui na frente, ó. Então, R$ 4,95 vezes alguns sanduíches, que é o X que eu não sei. E eles compraram 10 bebidas. 10 vezes R$ 1,50. E eu sei que o total da conta que eles fizeram foi de R$ 59,55. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? R$ 4,95 de alguns sanduíches que eu vou ter que calcular, 10 bebidas de R$ 1,50 e a conta ficou R$ 59,55. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa multiplicação primeiro. Então, vai ficar 4,95 vezes x mais... Quando eu multiplico 10 vezes 1,50, então eu vou ter R$ 15. Gente, como o número inteiro, quer colocar vírgula 00, pode, tá? Se a gente quiser colocar vírgula 00 por causa de ser número ou só o 15. Aqui, por ser dinheiro, tá? Ser número não, ser dinheiro. 59,55. Então, lembra que eu falei número com número? Então, vai ficar 4,95x, tá junto com o x, não vou tirar ele, é igual 59,55. O 15 tá positivo, vai mudar de casinha, então ele vai ficar negativo, menos R$ 15. Então, 4,95x é igual 59,55 menos 15, a gente vai ficar com 44,55. O 4,95 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. O nosso x é igual a 9. Quantos sanduíches eles compraram? 9. É a nossa letra D. Turma, eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas era bastante exercício. Faça-o com atenção, tendo dúvida, pergunta, e eu quero todas as continhas no caderno, eu não quero só resposta marcando alternativa. Certo? Boa atividade, precisando pode me chamar.